A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a porta lateral da arca. O que significa? Por que Deus a fechou? Primeiramente, Deus, ele falou para Noé fazer uma porta na lateral para então pôr os animais lá dentro, de dois em dois, a sua família e todos os alimentos necessários para a grande jornada que ele ia enfrentar agora. Porque não foram só 40 dias e 40 noites que Noé ficou na arca, foi muito mais, mas nós vamos ver mais à frente disso daí. O texto está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 16, parte B, diz assim: é a porta da arca poreis no seu lado. Então veja que Deus pôs a porta do lado, quando Noé já estava com 600 anos, iria começar o dilúvio, e aí Deus falou para ele pôr todos os animais lá dentro da arca, pôr a sua família e todo o mantimento, e ainda deixou mais 7 dias a porta da arca aberta para que alguém que passasse lá se arrependesse e entrasse na arca, porque Noé ficou 100 anos da sua vida pregando a palavra de Deus, como nós falamos na postagem anterior. Ele ficou 100 anos ali pregando, ele tinha 500 anos quando Deus chamou ele, e a arca ficou pronta com 600 anos. Diz aqui, Gênesis 7:7, e entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. 8, dos animais limpos e dos animais que não são limpos e as aves de todos os répteis sobre a terra. Entrou de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. No 10. Mas antes disso nós vamos falar que não foi só, não era 2 de cada animal, entrou de dois em dois, tá? Então tem um significado aí, tem muito mais animais, não foram só 2 de cada casal, por isso que Deus falou sobre os animais limpos e os animais que não são limpos, nós vamos ver mais à frente. No 7:10, Gênesis 7:10, aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 7 é o número da perfeição de Deus. Deus ainda deixou mais 7 dias a porta aberta para que todos que passassem ali, e vissem Noé falando sobre o dilúvio, entrassem. Então Deus deu oportunidade, para que eles pudessem ser salvos, mas ninguém quis saber de nada. No 16 do capítulo 7, do versículo 16, diz: os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Veja bem, por que Deus fechou a porta por fora? Ele lacrou a porta, porque muitos dos parentes de Noé, que Lameque, que era seu pai, e Metusalém, que era seu avô, ainda estavam vivos quando eles estavam fazendo a arca. Eles tiveram muitos filhos e filhas. Então, muitos dos parentes diretos de Noé e muitos amigos de Noé estavam lá fora e não acreditaram naquilo que Noé estava fazendo. Se quando batesse na porta, se Deus não tivesse lacrado a porta por fora, deixado Noé abrir a porta, veja bem, ele ia ver seus amigos, seus parentes, ele iria abrir a porta para que eles entrassem e ia frustrar o plano de Deus. Como Deus determinou, então Deus lacrou ela por fora para que ninguém entrasse, nem os parentes de Noé. Então veja que ali Deus fez como Jesus Cristo. Se tivesse impedido Jesus Cristo de ir na cruz, não haveria salvação para o mundo. Então ali a arca de Noé seria para a salvação. Então, para aqueles que acreditaram, entraram na arca. Como hoje, aqueles que acreditam que Jesus vai vir buscar a igreja, também vão entrar na Jerusalém Celestial. Esse é o significado da arca e por que Deus fechou a porta. Então, você veja que lá nos céus, quando chegar lá, vai ter 12 portas para a entrada na Jerusalém. Deus, para impedir do povo entrar, então ele fechou a porta por fora, lacrou na porta. Então, a porta, na palavra diz assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, parte B, que diz assim: o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Isaías também fala, Isaías 22 fala assim: e darei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então veja bem que o sentido é isso, né, da porta fechada, porque ninguém conseguiu abrir, nem mesmo Noé. Quando acabou o dilúvio, Noé tirou o telhado para poder sair, e não saiu pela porta lateral, porque ela estava lacrada e fechada. Né? O sentido de Deus ter fechado é como se fosse o arrebatamento, né? Quando Deus vem buscar a igreja, arrebatar Jesus Cristo, vem buscar a igreja, que também é Deus, né? Faz parte da Trindade. Aí só vão aqueles que estão salvos, né? Aqueles que creram em Jesus e foram batizados, né? Porque não adianta crer em Jesus e não ser batizado, que também não será salvo. Está lá Marcos 16:16. Então veja que Noé, ele ficou dentro da arca, ele mais 8 pessoas, ele mais 7 pessoas, sendo 8 pessoas, né? Então representa o quê? Noé, o Salvador, e mais 7 pessoas representam também o quê? Representam o número 7, que é a perfeição de Deus. No Salmos 118:19 diz assim: abre-me as portas da justiça, entrai por elas e louvai ao Senhor. No 20, esta é a porta do Senhor, para a qual os justos entrarão. Então essa é a porta da Jerusalém celestial, onde os justos entrarão. Vai ter 12 portas, com 12 pérolas cada porta, né? Isso nós vamos falar mais na frente, né? Nós vamos falar quando for falar sobre depois do milênio. Amém? Então você veja que aqui, né, o salmista está declarando, né, que as portas que serão abertas serão as portas para aqueles que são os justos. Lá em Mateus 24:37 diz assim: e assim foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. No 24:38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. No 24:39, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja bem que a arca ali, a porta ali, representa o quê? O arrebatamento. Então muitos não acreditaram, muitos ficaram ali subjugados, né? Achando que Noé estava meio fora das ideias, né? Estava ali meio perturbado, né? Mas não. Deus falou para Noé, ficou 100 anos pregando e ninguém quis falar. Nós aqui já estamos quase 2000 anos depois que Cristo foi crucificado, estamos falando da palavra do arrependimento para a salvação, mas muitos não querem saber. Então veja que não ficou diferente do que era na época de Noé. E as portas vão ficar fechadas para ele. Só vai entrar aqueles que forem justos. Na próxima postagem nós vamos falar do significado dos 3 andares da arca e daquela janela que Deus mandou ele pôr lá no topo da arca, né? Nós vamos entender o que significa isso também. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, tá? Não esqueçam de se inscrever, você que não é inscrito, e você põe o seu like aí para saber se eu gostei, né? Se eu gostei do que eu estou falando, porque se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a falar, pode me mandar mensagem, né? Pode mandar mensagem para mim, ou manda direto na mensagem no próprio Facebook, ou se não no YouTube, né? Nos meus canais que eu tenho, e eu vou responder para vocês, né? Aquilo que vocês têm dúvida em alguma coisa, amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.